Olá, bem-vindos de volta à nossa série de aulas de como desenhar fundamentos básicos. Se você gostou da última aula e acompanhou até o final e praticou os exercícios, parabéns! Fico muito feliz que você tenha apreciado e conferido o conteúdo. Hoje a gente vai dar um passinho adiante, a gente vai falar um pouco mais de formas orgânicas, de natureza, animais, esboços mais soltos. Afinal de contas, o mundo ao nosso redor não são só caixinhas e cilindros, embora dê para dar uma simplificada assim, eu acho que dá para a gente dar um passinho adiante. Relembrando vocês que a primeira aula eu apresentei esses conceitos, já dá para você fazer muita coisa, mas a partir daquilo seria importante dividir, em várias outras categorias, vários outros tópicos importantes que necessitaria de várias aulas, Eu tenho elas ali no meu curso, tudo, mas aqui eu já vou fazer uma enxugada e já dar um passo adiante. Eu tenho outras aulas aqui também no canal, se você quiser conferir depois, vou fazer esse convite para você dar uma conferida no canal, que tem muito conteúdo aqui para vocês, tá? Mas eu acho que só com o que eu mostrei ali, você já deve ter conseguido fazer algumas coisas e pelo menos já está mais consciente do que você precisa buscar. A aula de hoje a gente vai dar esse passo adiante, trabalhando com formas orgânicas, e a gente vai falar sobre esboço, sobre o processo de construção de figuras mais dinâmicas. Então, de novo, papel, lápis, caneta na mão para você fazer anotações, praticar os exercícios que eu vou sugerir para você e vamos lá para a prancheta para a gente começar a nossa atividade. Muito bem, primeiramente parabéns se você assistiu a primeira aula, está de volta aqui para assistir este conteúdo que eu preparei para vocês. Eu tenho certeza que já deve ter ajudado você e hoje a gente vai dar um passo adiante. Eu vou pular várias etapas que seriam importantes ali daquele primeiro conceito que eu expliquei na aula passada, para a gente hoje falar um pouco sobre esboço orgânico, O desenho de figuras mais orgânicas é o esboço mais solto. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nem tudo que a gente desenha, aliás, talvez seja a menor parte das coisas, até que vão ser exatamente circulares ou com linhas paralelas ou com formas mais básicas, A gente consegue partir delas, mas muitas vezes essas formas básicas não vão dar conta de pegar uma estrutura que seja um pouco mais orgânica, um pouco mais irregular. Por mais que você tenha ali uma certa simetria e seja possível simplificar em blocos, é possível fazer um esboço um pouco mais solto que se aproxima mais daquilo que você vê, e é isso que a gente vai conversar na aula de hoje. O que eu preciso que você desenvolva, já está desenvolvendo, mas aqui vai pegar mais pesado. É o que eu chamo de visão 3D. Visão 3D por quê? A folha de papel, ela é bidimensional. A gente só tem altura e largura, você não tem profundidade. A gente simula a ideia de profundidade com alguns truques que a gente viu na aula passada. Então o cubo, se a gente faz diagonais desta maneira, a gente simula uma terceira dimensão aqui para profundidade, embora ela não esteja aqui de fato. A gente cria uma ilusão de ótica. Isso aqui pode ser uma pizza, um círculo achatado. Se eu der alguns outros traços assim, eu já dou a sensação de uma esfera. Então o que eu quero dizer com isso? A visão 3D são elementos ou traços ou formas que a gente coloca no desenho que vão dar essa sensação tridimensional. E é sempre uma sensação, ela não vai ser 3D de fato. Para você conseguir criar essa sensação, você precisa desenvolver a sua visão 3D, ou seja, se permitir essa ilusão de ótica do que a gente vê aqui no papel. Se eu quiser, por exemplo, desenhar uma árvore, e eu não quero que essa árvore seja aquele íconezinho de árvore assim, Quero que seja uma árvore mais orgânica, mais natural. Se você pegar uma referência de árvore, você vai ver que os galhos, o tronco, ele nem sempre vai ser retinho. O que é interessante em casos assim? É você tentar visualizar certas estruturas fundamentais e você pode puxar certos alinhamentos principais do que você vê nessa árvore. Reparem que eu estou segurando o lápis bem no meio aqui. Eu não estou procurando precisão. Esse primeiro esboço é só para me dar um guião principal. No caso aqui, os galhos dessa árvore, o tronco ele é mais espesso. Então já considero que essas duas linhas aqui seria mais ou menos a espessura do tronco. Mas os galhos, eles começam a se afinar, E ao invés de eu tentar já desenhar os galhinhos fininhos assim, com duas linhas, é possível também, mas como eu quero uma coisa mais solta,
eu puxo uma linha, imagina como se fosse um esqueletinho ali, tá? Um tipo de um arame principal ali, que depois eu vou dar uma carninha para ele, ó. Tá? Depois eu posso vir e dar um pouquinho de espessura para esse tronco. Muito bem, já começa a ficar com uma cara mais de tronco, certo? Tronco e mais orgânico, vamos dizer assim. A partir do momento que você fez esse guião principal e você dá uma carninha, vamos dizer assim, né, para esses eixos que você fez, né? Agora é interessante você conseguir visualizar certos volumes nele. Então, por exemplo, aqui você tem o tronco, né? Veja esse galho aqui, ó. Ele não está exatamente na lateral do tronco. Ele está meio aqui na frente, mas indo para o lado. Portanto, se eu fizer alguns arcos, ó, ao redor dele, eu visualizo melhor uma sensação de espessura e profundidade nesse galho. Esse que está aqui atrás, ó, está atrás do tronco. Seria um galho que está aqui. Se eu imaginar esses aros ao redor aqui, ó, eu também dou uma sensação de que isso está mais ao fundo do que isso, por conta da perspectiva. Aqui é a mesma coisa. Aqui já é um galho que ele se ramifica, né? Ele é uma parte do tronco mais grossa. E eu consigo dar volume para ele, demarcando de forma bem rascunhada, como se fossem aros principais aqui, né? Na estrutura desses troncos da árvore. Repara que até agora eu não estou pensando muito em texturas ou um sombreamento, eu estou só praticamente, a partir daquele traço bem solto que eu fiz, eu estou só encorpando um pouco mais alguns galhos que foram surgindo. Eu posso puxar mais, ó, conforme vai ficando mais longe, né, esses galhos vão ficando mais finos. E o importante é que eles sempre tenham essa curvatura não tão bem definida, né? Eles vão para uma direção, mas eles nunca vão ser retinhos, assim, né? Inclusive, se você vê uma árvore com um tronco quase 90 graus, tire uma foto, tá? Porque isso é muito raro acontecer e se torna um elemento bastante peculiar aí, né, na natureza, né? Às vezes acontece, tá? Já vi galhos fazendo 90 graus. Enfim, veja que você tem aqui um tronco de árvore bastante tridimensional. E eu fui fazendo aqui bem à mão livre, ainda sem passar nenhum traço super definido. Então, quando você tem uma estrutura, né, que você quer dar um aspecto mais orgânico, é importante você tentar encontrar caminhos para construir essa estrutura. Na aula passada a gente falou de formas geométricas, mas e uma árvore? Ok, o tronco você pode aproximar aqui com um cilindro, mas e esses galhos aqui? Olha como eles são tortos. Vai ficar fazendo o quê? Um monte de cilindro tortinho para ir simplificando? Meu Deus, né? Você vai ficar louco. Nesse caso, eu mesmo fui encontrando uma maneira de deixar eles soltos e dar essa encorpada neles, esboçar isso. Eu puxei algumas linhas como se fossem araminhos internos e depois eu fui dando um corpo para ele. E não só isso, depois definindo esse volume que me dá agora uma sensação de uma árvore mais tridimensional. E aí no fundo você tem ali, né, as folhas. Existem formas diferentes de você pensar nas folhas, tá? Fazer essas texturas, tudo. Não cabe nesta aula que eu explicar isso para você, porque são técnicas mais específicas. E o que eu quero aqui é trabalhar mais esse conceito do esboço, né? Mas você pode somente fazer um sombreado mais básico assim, caso você queira. Ou trabalhar algumas texturas, né? Fazer como se fossem
essas curvinhas, né? Simulando aí os arbustos de uma árvore. Enfim, são algumas técnicas aí que no modo de luz e sombra 1, eu apresento algumas dessas técnicas para os alunos, né? A gente costuma dizer que são tipos de texturas que eles dão sensações, né? Parece que é árvore, parece que é cabelo, outro parece que é cesto, mas na verdade são só uma combinação aí de tracinhos ou curvinhas que nos dão essa sensação aproximada, né? Mas só de você dar um sombreado assim, ó, já lhe dá a sensação de que são os arbustos, né? O importante também é não deixar a silhueta muito redondinha assim, tá vendo? Senão ele vai acontecer um efeito estranho, né? Ele não vai parecer tão natural, vai parecer forçado, né? Então, por mais que ele tenha aí uma certa lógica, né? Ele fica um pouco irregular e é mais ou menos o que aconteceu aqui. É isso que deixa um esboço mais orgânico nesse caso, né? Diferente do objeto inanimado, que ele é mais ali, círculo, quadrado, né? Mais sólido assim. Aqui você tem essa coisa um pouco mais solta, né? Então você precisa também ter uma mão mais solta para representar essas ideias aqui que eu estou desenhando para você, né? Então veja que ao longo do desenho eu segurei o lápis de várias formas, né? Boa parte eu segurei mais aqui no meio dele, porque eu queria uma precisão média. Quanto mais longe você segura, menos precisão e mais solto. Quanto mais próximo, mais precisão, né? Se eu fosse fazer algum tipo de textura aqui e tal, e talvez eu seguraria mais próximo, mas eu acho que dá para vocês entenderem aí o raciocínio, né, desse tipo de construção. Então, você visualizar esse araminho e dar um corpo para ele, e depois definir essas curvaturas aqui, é uma maneira de você deixar o seu desenho um pouco mais tridimensional e de forma orgânica, tá? Seria o equivalente a, vamos dizer assim, né, se eu fizer uma peça assim, ó, tá? Assim, parece só uma amebinha, né? A partir do momento que eu fizer algumas linhas assim, ó, eu começo a dar uma sensação de que isso aqui ele tem volume, que ele é gordinho, né? Ó. Então isso me ajuda a visualizar um 3D e talvez o encaixe em outra peça aqui embaixo, né? Veja que eu fiz tudo esboçado, sabe? Nada super definido assim, ó. Tá? Importante, né? No esboço nunca faça com traço pesado, nunca faça com precisão demais, é realmente uma construção mais solta para você visualizar. Isso, tá? É uma forma de desenvolver o 3D. Falei essa parte do deixar duro, né? Às vezes tem gente que vai fazer esse tronco de árvore e acaba fazendo o tronco super rígido assim, né? E faz essas linhas tão rígidas quanto, perdão? E fala, professor, mas ele tá rígido, ó, não parece que tá um 3D ali, né? Então, a ideia não é você fazer tracinho, a ideia é você soltar o braço e criando ali, né, traços, e a melhor forma que vai te dar essa sensação de volume, né? É também uma percepção, é a forma como você percebe e representa isso, tá? Por isso que não adianta você ver passo a passo para desenvolver esboço. Tá? O passo a passo ele vai te levar para um resultado único. Ó, daqui, vai fazer isso aqui, ó. É o que você encontra de monte aí na internet, né? Inclusive aqui no YouTube. Aqui eu tô te explicando o conceito. Você dominando esse tipo de esboço, entendendo como você constrói, você desenha o que você quiser. Eu acho que é isso que você quer, né? Ou você quer sempre ficar dependente de um passo a passo para desenhar uma coisa, como desenhar uma árvore, como desenhar um cachorro, como desenhar um gato, como desenhar um carro, vai estar sempre precisando de um tutorial para seguir o passo a passo lá. Não é melhor você dominar um conceito e você ser capaz de interpretar e desenhar da forma como você quiser? Claro que é mais trabalhoso, mas isso é aprender a desenhar, entendeu? Isso é você trabalhar sua visão 3D. A partir de linhas e formas orgânicas que você vai fazendo, você vai criando uma tridimensionalidade para aquilo e de repente o desenho ele aparece. Certo? Isso que eu falei de... eu imaginei primeiro uma linha mais orgânica, depois fui dando um corpinho para ele, eu segurei um lápis mais atrás, isso também é um processo de desenho que você vai se acostumando com ele
porque você vai trabalhar a sua percepção ativa, certo? O que é a percepção ativa? É a capacidade que você tem de tirar conclusões no processo do desenho, conclusões suas, é a sua interpretação. Se eu for desenhar essa árvore de novo aqui, ó, não vai sair igual, vai sair diferente. Aliás, se eu quiser desenhar qualquer árvore, vai ser diferente, mas o raciocínio que eu apliquei para fazer esse tronco, puxar os galhos, tudo, ele é o mesmo, o raciocínio, mas o processo ele vai se modelar de acordo com a árvore que eu quero fazer, o desenho que eu estou construindo. Por quê? Porque a minha interpretação, minha percepção nesse processo, ela é ativa. O passo a passo, ele é passivo. Você copia o que eu estou falando, você repete o que eu estou falando, ó. Puxa aqui, ó. Agora puxa aqui, ó. Vocês lembram daqueles passatempo de revistinha que tem pontinho? Aí pontinho 1, pontinho 2, pontinho 3, você fala, ó, liga os pontos, né? Ó. Isso aqui é passivo. Você não tem uma interpretação, você não tem um processo cognitivo de deduzir como seria melhor essa forma, que vai trabalhar também a sua consciência corporal, como que você movimenta, como que você raciocina para construir. Então são 2 pontos que eu quero que você entenda nessa aula. Desenvolver a visão 3D e sempre uma percepção ativa durante o processo do desenho. Geralmente elementos da natureza, como árvores, flores, né, que eles têm ali uma certa simetria, mas eles não são rígidos como objetos sólidos, né? Às vezes frutas também. Você precisa ter essa visão, né, de como que você pode fazer esse desenho. Flores é um negócio que é interessante para isso, né? O que eu estou fazendo aqui, ó? Bom, flores você tem, né, o miolo da flor aqui e as pétalas grandes, né? Então todas elas são advindas aqui desse centro. Vocês viram que eu puxei uma linha aqui, ó? É como se fosse aquele esqueletinho que eu fiz no tronco. Isso aqui é o quê? É uma direção mais ou menos de cada pétala. Só para eu ter uma lógica aí para seguir, né? Em vez de eu ir aqui, ó, pétala por pétala, tá vendo? Ó? Fala para mim se não tem alguém aí que pensaria em desenhar assim, ó, vai um por um, tá vendo? Do nada, tipo, a flor em branco e do nada já surge a silhueta. Não, vê que eu puxei uma linha aqui também, ó. E aí eu, a partir dessa linha, como se fosse o araminho central aí, ó, eu puxo as pétalas, que elas não são iguaizinhas. Cada pétala tem um comprimento diferente, tá num ângulo diferente, tem pétala que tá sobreposta. E o cabinho, né? O cabinho aqui ele tá mais no fundo, ó. Ah, essa pétala ficou muito redonda, ó. Não tem problema, não preciso nem apagar. Eu vou nem perder tempo com borracha, ó. Eu já venho com uma segunda camada aqui, ó, de lápis, dou uma passada limpa. Pronto, tá bom. O processo de esboço, ele envolve essa procura, que a gente chama, né? A procura pelo melhor traço, pela melhor forma. Uma vez que você entende isso, você sai daquela condição que eu chamo de o escravo da borracha, né? Que faz um risquinho e já apaga, outro risquinho e apaga, outro risquinho e apaga. Ah, esse aqui ficou curto, ó, já ia apagar tudo aqui. Não, não apaga. Ainda é um esboço, ó. Tá? É um esboço. Ó, essa pétala parece estar mais profundo. Não tem problema, já esboço aqui, ó. Eu vou apagar só na hora que eu ver que, ó, isso aqui realmente não faz sentido, ó. Já encontrei outra linha melhor. Aí a gente tira um pouco do excesso por enquanto. Vamos construindo esse esboço dessa forma. Construiu aqui já melhorzinho, ó, a flor, ok. Então agora vamos dar vamos definir um pouquinho mais essas estruturas aqui, né? Caso o cabinho da flor é muito pequeno para a gente fazer ali, né, um processo aí de tridimensionalização, né? Já as pétalas, já nos dizem muito mais, né? Não é que você precisa demarcar tudo, tá? Antes que pessoal mais metódico aí, né? Acho que todo desenho você tem que ir lá e ficar marcando. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que durante o processo de esboço, puxar algumas linhas que auxiliam a visualização do que é tridimensional, ele pode te ajudar a fazer o seu desenho saltar mais da folha ali. Não é que você precisa fazer toda vez isso, tá? Uma
vez que esse esboço já está mais ou menos definido aqui, né, da flor, aí você poderia vir numa segunda camada, né, de grafite, trabalhar um pouquinho em certas texturas, né? No caso aqui, cada pétala, né, tem aí o seu... Dá para ver um pouquinho da textura. Certo? Aí tem algumas técnicas aí depois que você pode acentuar, né, uma noção tridimensional aí, utilizando textura aí, né? No caso aqui alguns tracinhos. Certo? Aí você trabalharia, dá para fazer sombreamento também em algumas partes. Vou puxar um cabinho para isso aqui também. Faz de conta que isso aqui é parte, ó, né? Então esse é o raciocínio de um esboço mais orgânico. Tá? É assim que você vai construindo. Você pode ter um sketchbook somente para desenhar plantas ou árvores. Eu já conheci outros colegas desenhistas que, quando eles estão andando na rua, encontram alguma árvore no meio do caminho que tem um tronco muito peculiar, uma raiz muito peculiar, ele para ali por 5, 10 minutinhos, tira o sketchbook e desenha, tá? Porque isso, além de um registro, é uma forma de você ampliar também o seu vocabulário visual, que é um negócio que a gente vai falar na próxima aula, mas ele também te estimula até essa espontaneidade. Você tá vendo um negócio ali, você quer registrar com o desenho, né, e lá está. Vocês jogaram Red Dead Redemption 2? É mais ou menos aquilo que o Arthur ele faz em alguns pontos do jogo, né? Que ele desenha uma gruta e tal, é mais ou menos isso. Tem muita gente que faz isso até hoje, eu já soube de pessoas que fazem isso ainda em museus ou exposições, às vezes eles encontram uma escultura, ele senta ali e faz um sketch de 10, 15 minutinhos, a lápis mesmo no caderno. É uma forma também de você sempre praticar a sua interpretação, né, 3D, a sua percepção ativa no desenho. Outra coisa que é legal praticar também são animais. Na primeira aula a gente falou de objetos bem inanimados, agora estamos falando aí de árvores, né? Árvores e plantas, agora vamos falar de animais. A gente não chegou ainda em figura humana, né? Eu gosto de recomendar vocês naquela sequência, né? Quem está começando, começa com um objeto, com o que é inanimado, depois parte para a natureza morta. Se você quiser incluir frutas também, é orgânico, mas né, não é algo com movimento, vamos dizer assim. Depois você parte para alguns animais e aí você vai para a figura humana. Seria um trajeto mais interessante quando você está estudando a forma de esboço e construção. Não é que é proibido você fazer personagens, figura humana, nada disso. Tá? É uma recomendação nesse aspecto técnico. Tá? Ah, cansei de desenhar a planta, quero desenhar um Naruto. Meu, vai fundo, desenha ali o Naruto, Sasuke, o que você gostar. Quero desenhar um personagem meu, tá bom. Mas quando você está fazendo isso para aprender técnica, aí, né, vem para esse tipo de exercício. Minha recomendação. Então vamos pensar em animais, tá? Por que o animal? Porque nós temos um arquétipo diferente do animal com relação ao ser humano. O ser humano a gente fica muito consciente da figura que nós estamos desenhando, porque nós somos humanos, a gente se vê em outro ser humano. Agora o bicho não, o bicho é outra coisa, né? O bicho a gente vê em terceira pessoa, até pelo seu corpo ser muito diferente do nosso, a gente passa a observar certas estruturas, tá? Eu vou começar aqui com o urso, tá? Esboçando um urso. Por que um urso, né? Você pode começar pelo animal que você quiser, mas pensei em fazer cavalo, gente, mas cavalo eu acho ele meio complexo para quem está começando, tá? Mas se se sentir confortável em tentar cavalo, pode ir também, né? E aí o que acontece? Eu recomendo que você, num primeiro momento, tente visualizar as porções maiores do animal. Né? Geralmente a cabeça é um bom padrão de medida, você tem o pescoço dele aqui, o corpo é quase uma bola aqui, tá? Mas a ideia é você encontrar alguns pontos especiais e ir construindo com essas... eu não vou chamar de manchas, tá? É que são formas que não são tão regulares, tá? Ele não... daria para pensar no urso fazendo círculo, aí uma elipse aqui e aí outro círculo aqui. Dá! Mas eu acho que é possível encortar quando você está falando de formas orgânicas. Então, tipo a cabeça, ok, parte de um círculo, né? O focinho,
pô, pode ser um negócio um pouco mais tortinho, mais cônico aqui, né? A parte aqui do pescoço, ó, é meio que uma forma parecida com isso, né? Ó. E aí, por que eu falei do 3D, né? Ó, se você fizer essas divisórias assim, ó, já não parece uma vírgula gordinha, né? Já parece uma estrutura aqui ó, com volume, que é essa estrutura do pescoço. O braço aqui, né, a pata frontal do urso, né, tem duas partes principais aqui, ó. Que aqui tem tipo de um cotovelo dele, né? E eu puxei duas estruturas assim, ó. O corpo, ó, eu fiz já uma bola, mas ele não é uma bola, vai precisar de uma adaptação depois, né? Tem aqui o traseirão dele. Aqui a perna. E a pata traseira, né? Então veja, né, que pensar no esboço de um animal, que é muito diferente da gente, né? Sem querer ir pelo contorno, você precisa identificar certas blocagens principais, assim, ó. E você pode pensar nessas blocagens como formas orgânicas, formas soltas. Não precisa ficar preso ao círculo, quadrado, triângulo. É porque nem faria sentido, né? O animal ele é todo irregular, assim, né? Um ser vivo, né? Então você não vai ter aí uma estrutura padrão geométrico. Você vai olhar e interpretar, ó, aqui dá para fazer quase um círculo. Aqui o focinho dele é mais gordinho. Ele tem uma quebra aqui, né? Ó. Aqui estaria um olho nele, né? Mais ou menos aqui. O urso é meio bochechudinho, né? A orelha do urso ela é meio arredondada, assim. Ó, fiz uma divisória central. A central eu acho importante. E ó, tem um arco aqui, né? Lembra que a gente viu um negócio do arco na aula do capacete? Aqui o pescoço. Não precisa fazer super preciso quando você está estudando o esboço, né? Fazer uma coisa mais solta, porque é realmente você treinar o seu processo de construção. Que beleza. Você vê um urso aqui, tá? E aí o que é interessante? Vai estudar animal, não ficar preso só a uma pose. Vamos fazer outra pose em outra posição. Né? Cara, Google tá aí, Google Imagem, vamos fazer um urso de costas. A gente tem um bundão assim, ó. Bundão. A gente viu que tem as pernonas dele aqui, né? Ó, eu encontrei essa mancha aqui, ó. Talvez algo meio assim, né? Fazer uma divisória central é legal também. Ele vai ter uma outra parte aqui, ó. Mas a bunda fica saltada, né? Ó. É bundudo. Aqui vai ter o braço da frente. O pescoço ficaria meio oculto e a cabeça dele aqui, né? Vou dar um gordinho aqui. E as orelhinhas do nosso amigo. O urso tem rabinho de pompom, né? Você vai ver, com o passar do tempo, que esse tipo de treinamento para você encontrar essas proporções, ele começa até a ficar meio divertido. Porque você vê que como é que eu posso simplificar, né, essa construção desse animal, né? E aí você pega manchas principais assim de estrutura e você vê que o animal começa a surgir ali, né? Quando a gente fala em anatomia humana, a gente fica muito preso a certas proporções, né? Por uma primeira vez que eu fiz um urso nessa posição, até que saiu, né? Talvez essa pata tinha que ser um pouco mais curtinha, aqui e ali, mas, cara, nesse momento não importa. Eu tô fazendo alguns estudos para visualizar algumas estruturas principais aqui do animal. E eu acho que o mais interessante é exatamente essa blocagem, né? Você interpretar essa blocagem. Eu tô tendo essa interpretação aqui. Você, quando for fazer outro animal, você vai enxergar de outra maneira, né? De repente, a gente fazer a forma assim, faz um pouco mais curvadinho, não sei, tá? Mas esse é o exercício, é isso que é o processo de você começar a ter uma percepção ativa mais uma visão 3D. Evita a pose do arquétipo. Por exemplo, desenhar de lado, urso de lado, tudo bem, é uma pose, né? Ou o cavalo de lado, né? Vai fazer sempre de ladinho assim, beleza. Mas vá além,
Explore ele em uma pose diferente aqui, de costas com o bundão para frente, ele sentado. Cada vez que você fizer ele em uma posição diferente, a sua mente vai completar mais como é esse animal no seu cérebro, tá? E você vai ficar cada vez menos dependente aí de você sempre ter ali uma coisa já pronta para você imitar, né? Você, por mais que pegue foto, alguma coisa, você consegue interpretar. E chega uma hora que você decora essas proporções, de tanto que você vai desenhar. Mas sempre que você vai desenhar um bicho novo, vai ser necessário você passar por esse processo de pesquisa, de estruturação. Com o animal é interessante porque a gente consegue ser mais flexível, né? Onde que aqui é um pouquinho mais comprido ali e tal, porque, né, tem essa distância. Corpo humano não. Corpo humano é mais, a gente identifica mais, tá? Então, mais uma vez, você vai estar mais apegado a essa estruturação do que algum tipo de expressão ou caracterização de personagem. E você vai trabalhar muito a sua interpretação ativa. Recomendação: vai pegar animal, faz umas 3 a 5 poses diferentes do mesmo. Não vai pegar e fazer 5 animais diferentes. O ganho interpretativo é maior se você variar do mesmo, porque é a mesma figura que você criou essa estilização e está explorando em ângulos diferentes. Você tem um ganho interpretativo maior da sua percepção ativa, do mesmo bicho. Se você fazer um sketchbook com vários animais, né, é válido e você vai evoluir muito fazendo isso. E claro, né, pessoal, nem só de realismo vive o desenhista, a gente também pode trabalhar o lúdico. E aí aqui você pode começar a pegar alguns personagens, né, que são mais cartunescos, são mais estilizados. Ainda não vai pensar em um realismo, mas em um processo de também estruturação, tá? Então vamos fazer aqui por exemplo, um Pokémon. Eu gosto de Pokémon, conhece? Deve ter algum que você gosta, né? Então eu vou fazer aqui o Magmar. Só tem um bonequinho do Magmar aqui, ó. Fazer o Magmar. A ideia não é copiar, a ideia é você entender certas estruturas dele, né? Esbocei aqui um Magmar mais ou menos, nunca tinha desenhado um Magmar antes, mas como que eu pensei nesse esboço, né? Vocês viram que, por exemplo, no bracinho dele aqui, ó, ele tem todos esses detalhes. Não é muito importante eles no início. Por quê? Porque eu quero definir mais ou menos a posição desse braço dele aqui, ó. Então eu fiz fosse um arco aqui, eu fiz ele com a mãozinha fechada. Para um esboço, é meio que isso, tá? Marcar ali, ó. Cabeça aqui, ó, o bico de pato dele. Tá? Beleza, defini, gostei dessa posição do bracinho dele, aí eu viria como se fosse uma segunda camada aqui, ó. Aí sim eu pensaria em algo um pouco mais detalhado, assim, né? Dando mais volume, tem essas vigas assim, né, nesse braço dele, ele tem 3. Parece papelzinho de brigadeiro, né? Sabe quando você coloca um em cima do outro, né? Esse bracinho dele, né? Papelzinho de brigadeiro. Fiz ele com a mãozinha fechada. Acho que o Magmar ficou um pouco gordinho, né? Ele é gordinho, mas acho que eu fiz ele um pouquinho mais gordinho do que deveria. Não tem problema, cara. Não tem problema. Tô vendo o Magmar aqui. Não tô fazendo uma cópia dele. Tá? Ele tem também um fogo na cauda. Vou falar fogo no rabo que vocês vão interpretar com malícia. Fogo na cauda. Foguinho na cauda aqui. Ele tem essa sobrancelha carregadona aqui. Tá aí, né? Então tem todo um processo aqui do que eu tentei visualizar quando estava estruturando esse Magmar, né? Olhando assim agora, ó, o meu Magmar ficou o bico um pouquinho mais comprido. O que eu faria em seguida aqui? Cara, se eu quisesse aperfeiçoar o Magmar aqui, bicho, acho que eu faria outras poses dele aqui, talvez um close só da cabeça, né? Ou outras poses de costas, igual eu tava fazendo com o urso, né? Exploraria outras posições dele até eu ter um domínio maior sobre esse personagem, né? Então não é com um desenho que você vai acertar ali, ele já vai ficar tudo, né,
dinâmico, tal. Às vezes, alguns personagens que têm características, né, você vai precisar ali fazer mais de uma vez. No esboço solto mesmo. Não é para fazer ele super detalhado, já passar um nanquim, não, cara, é para você conseguir trabalhar a sua percepção ativa, encontrando as melhores formas que são correspondentes ao esboço dele, né? Então, você, né, tem um corpo meio de coxinha, né, ó, a cauda dele, talvez você teria uma profundidade. Sim, vocês viram que durante o processo eu marquei uma linha no meio aqui, ó, para visualizar onde está o centro dele. Tá, então tudo isso são técnicas para você ser capaz de construir o desenho da forma como você quiser. Eu já vi cara falando para mim que, mas esse esboço assim eu não gosto porque fica muito cheio de rabisco, não sei o que, eu quero ele mais limpo. Cara, é por isso que eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui é uma borracha chamada limpa-tipos e ele serve para tirar excessos, tá? Ele é uma massinha, ó. Se eu passar ele assim, girando por cima do desenho, ó, eu não apago 100%, eu só tiro o excesso. É como se eu mantivesse uma camada de baixo, vocês estão mais acostumados com o digital, e eu diminuísse a opacidade dela, né? E aí, a partir disso, eu consigo vir com um segundo esboço, né? Deixar o desenho um pouco menos carregado, né? Eu uso isso direto, assim, não que ele já vá ficar finalizado. Dá para fazer até uma finalização depois usando isso aqui. Eu gosto muito de limpa-tipos. Eu tenho uma técnica que eu chamo de técnica dos dois esboços, que é mais ou menos isso que eu estou te mostrando, que ele mistura ali um gestual, tudo e tal. Ó, aqui eu achei que ficou meio gordinho. Eu posso vir e já ir dar uma emagrecida. Eu puxei ali um pouco mais para dentro, aqui, ó. Entendeu? Eu não perdi tempo apagando tudo, esboçando de novo. Não, cara, eu já aproveito aqui, puxo um pouquinho mais para cá, um pouco mais para cá, pronto. Tá aí, certo? Você pode usar isso aqui. Existe uma técnica de esboço limpo, Thiago? Existe, mas eu não vou explicar nessa aula. Talvez eu faça um outro vídeo depois sobre isso, tá bom? Mas eu gosto mais nesse momento que você faça essa procura, porque você está começando, tá? O esboço mais limpo é quando você já tem ali um domínio. É tipo treinar anatomia gestual. Eu não recomendo que você comece estudando anatomia fazendo gestual. Não, primeiro você tem que entender a estrutura. Aqui, como a gente está falando em uma figura lúdica, ou em um animal que, né, um urso, um cachorro, que ele tem ali a sua anatomia, mas permite ali ainda uma estruturação mais solta, né? É um exercício interessante para você acostumar essa percepção ativa e como você bloca o esboço para construir de uma forma mais orgânica, né? E aí você não precisaria começar tão geométrico assim, tá? Nos objetos faz sentido, em carro faz sentido, mas um magmar aqui, num animal, né? Imagina se eu fosse desenhar ele fazendo um monte de bolinha, aí aqui o bico eu faço uma elipse, ó, tá parecendo um Porygon agora, né? Mas enfim, né? Aí aqui eu faço outra bolinha, aí depois eu venho só aqui, esculpo só aqui, né? Essa pontinha, aí outra esfera aqui, ó. Aí essa gota que eu faço um cone. Imagina se eu partisse de uma coisa super geométrica, assim, cara, eu ia demorar horrores para terminar esse desenho. Poxa, a gente já consegue visualizar essa barriga dele, pô, pode ser meio que um esboço de uma coxinha, assim. O braço, beleza, foi uma bolinha. Ó, o bico dele, ó, pode ser uma coisa mais assim, entendeu? Já vejo uma forma, talvez uma vírgula grandinha aqui. Entenderam? Essa é a ideia do esboço orgânico, o esboço solto. É você capaz de estruturar da sua percepção formas e proporções e dimensões para você desenhar o que você queira. Tá? Exercício que eu vou recomendar você fazer, você pode começar com natureza, igual eu fiz árvore, pode pegar flores, cactos, né? E tentar fazer de forma bem orgânica a estrutura deles. Tá? Flores, fruta também é bacana. Animal, se você sentir a vontade com cavalo, pode ir com cavalo, mas pegue outros que não sejam tão complexos, né? O urso ele é mais redondinho, tem gente que tem facilidade com felinos, então rato de repente, algumas aves são mais simples, depois você vai indo ali para um réptil, esses que são mais detalhados, né? A família dos cavalos, a zebra, tudo eu acho meio complexo, né? Da proporção do corpo, a pata, a cabeça, né? Girafa também eu acho um pouquinho complexo, né? Mas
vai experimentando. E aí você pode pegar alguns personagens cartunescos, assim, né? Eu peguei Pokémon, você pode pegar outros cartoons também e ir trabalhando outras percepções, construções. Claro que eu não tô falando daqueles que são, sei lá, né? É um triângulo com 2 olhos, assim, né? Esses daqui já são outro negócio, né? Esses cartoons, mas perna longa, né? Ou, de repente, Bakugan. Esses que você tem ali né, Looney Tunes, no geral, eu acho que eles são bacanas para você treinar isso daí. E conselho final para você, na hora que você tiver escolher aí, ficou difícil a escolha? Troca. Tentou desenhar uma flor e você viu que, cara, eu peguei uma flor que tem florzinhas demais, tô demorando muito para fazer, tá chato. Para ali, troca. Ah, Pokémon, tentou fazer o Magmar também, não tô conseguindo. Troca, pega um mais simples, vai indo assim. Essa etapa, esse exercício é para você treinar sua capacidade de visão 3D, percepção ativa para construir um esboço orgânico. Isso não é uma coisa que você vai tirar de letra de uma hora para outra, tá? Você vai começa de uma coisa mais simples, depois você vai estrinchando, você vai estruturando, né? De repente, talvez tiver muito complicado até coisas mais simples, volta para os exercícios da aula anterior, às vezes até as estruturações mais básicas ali, de cilindro, linha paralela, caixinha, ainda não está muito legal. Volta, dá um passinho para trás, dá uma aperfeiçoada ali, depois tenta de novo. Vai indo assim, tá? Sem esse peso todo, sem esse rigor todo, lembrando das coisas que eu falei e também na aula passada, porque é acumulativo. Tá, o negócio do peso, tal, etc. Muito importante, né? Vocês viram como que eu faço soltinho, como que tem essa procura da melhor linha, né? A melhor forma aqui, ó, eu esboçando o urso, né? Para vocês verem. Se você quiser desenhar pelo contorno assim, ó, com uma linha só, não sai isso aqui, meu irmão. Não sai. Tá? O que eu pego de aluno que quer desenhar tudo com uma linha só, acertando na primeira, assim, ó, não é brincadeira, e tem uns que resistem, falam, não, mas eu gosto mais de fazer assim. E aí não consegue desenhar angulação, não consegue desenhar sketch dinâmico, não consegue fazer criação. Por quê? Porque viciou, ele quer resolver, né? Isso aqui a gente chama de desenho pronto, pensamento em desenho pronto. É o oposto do processo. E na aula que vem eu vou falar mais disso. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, experimentem fazer esses exercícios e, claro, tem muitos outros artifícios para mostrar, mas que aí eu falo ali no comodesenhar.net, que aí lá é bem mais completo, tem muito mais aulas e tudo mais. Aqui foi para mostrar para vocês esses conceitos. Caso seja o seu interesse, tá ali o curso à disposição. Caso você não queira, não tem problema. Essa aula aqui já está disponível para você, você já assistiu gratuitamente essa anterior e vai ter a próxima também. E eu espero que tenha contribuído positivamente para você. Continue sempre praticando e na aula seguinte a gente vai falar um pouco sobre criação, desenhar da imaginação, vocabulário visual e personagens. Então, a gente se vê, obrigado por ter assistido e até a próxima aula. Tchau!